Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje o regime jurídico de avaliação de impacto ambiental, quer em projetos públicos, quer privados, e a Sra. Ministra da Agricultura e do Ambiente, aqui presente, fará depois a apresentação mais detalhada da alteração do regime hoje aprovado. Foi também aprovado, e a Sra. Ministra também se referirá a esse ponto, pelo Conselho de Ministros, o regime de emissões industriais aplicável à prevenção e controle integrados da poluição. Estes dois diplomas da área do ambiente serão objeto de uma apresentação de seguida por parte da Sra. Ministra. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a minuta do acordo de revogação do contrato de concessão de serviço público de telecomunicações e a adjudicação às novas entidades designadas. O Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações fará uma apresentação depois das decisões hoje tomadas no Conselho de Ministros relativamente a estes contratos. Foi também aprovado hoje em definitivo, como se recordarão os senhores jornalistas, tinha sido já aprovado na Generalidade na semana passada para consulta apenas à região autónoma da Madeira. Foi aprovado hoje em definitivo, então, depois do parecer favorável dos órgãos de governo próprio da região autónoma, a alteração ao quadro jurídico geral de concessão de serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil em Portugal, atribuído à ANA SA. Com a presença também aqui do Sr. Secretário de Estado dos Transportes, poderá depois, se os seus jornalistas precisarem, para além daquilo que já foi explicitado na semana passada, dar alguns detalhes relativamente ao ponto de situação, então, deste processo relativo à ANA. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros um decreto-lei que regulamenta as medidas de apoio ao desenvolvimento e proteção das atividades cinematográficas e audiovisuais. Tem que ver este diploma, como sabem, com a regulamentação da Lei do Cinema e do Audiovisual, que tinha sido aprovado no final do ano passado na Assembleia da República e que, naturalmente, carece de regulamentação para a sua execução e operacionalização prática. O Sr. Secretário de Estado da Cultura fará, relativamente a este novo regulamento sobre os programas de apoio ao cinema e ao audiovisual, amanhã, na Secretaria de Estado da Cultura, uma apresentação, uma conferência de imprensa aos senhores jornalistas da comunicação social para fazer uma apresentação detalhada, uma vez que são um conjunto vasto de programas, todos eles estão previstos na lei aprovada na Assembleia da República, e o que se trata agora, o que foi hoje aprovado no Conselho de Ministros, é a regulamentação dessa lei. E será objeto, portanto, de uma conferência de imprensa própria na Secretaria de Estado da Cultura. Foi também aprovado no Conselho de Ministros um outro diploma na área da cultura, neste caso, uma alteração ao regime de constituição e de funcionamento do Conselho Nacional de Cultura, que é um órgão consultivo na área da cultura. Fundamentalmente, a alteração hoje aprovada no Conselho de Ministros tem que ver com a rearrumação das secções especializadas do próprio Conselho e a introdução de alterações no sentido do alargamento da participação de entidades atendendo à finalidade consultiva deste órgão. Foi também aprovado no Conselho de Ministros um outro diploma, também relativo à composição e funcionamento de um órgão, neste caso do Ministério da Educação e Ciência, a saber, o Conselho das Escolas. A alteração hoje aprovada mexe na composição deste Conselho das Escolas, fazendo uma redução para metade dos membros deste Conselho. Atualmente, na legislação em vigor, este Conselho é integrado por 60 representantes das escolas, numa base distrital, e com a alteração hoje aprovada, que remete a representação para as áreas pedagógicas, no âmbito do Ministério da Educação, reduz a dimensão do Conselho para 30 representantes apenas, tornando-o mais operacional, mas mantendo a representação de todas as escolas que estavam anteriormente representadas. Por razões de operacionalização também, é constituída uma comissão permanente deste órgão que funcionará em permanência, passa o pleonasmo, permitindo um tratamento mais adequado das matérias, evitando que seja sempre necessário reunir o plenário, que pela sua dimensão coloca sempre alguns problemas de logística. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a alteração aos estatutos da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, adequando os estatutos desta fundação à Lei Quadro das Fundações. O atual Conselho Diretivo passa a designar-se Conselho de Administração, competindo-lhe a gestão do património da Fundação, enquanto o Conselho Executivo passa a assumir funções da gestão corrente da própria Fundação. É suprimido o Conselho Consultivo, que existia na atual arquitetura da Fundação, sendo criado um Conselho de Curadores,
com a participação de individualidades de reconhecido mérito, a quem competirá garantir os princípios orientadores da Fundação e apreciar as linhas gerais do seu funcionamento e da sua política de investimentos, passando também a existir um fiscal único com competências de fiscalização. Tudo isto em cumprimento daquilo que dispõe a Lei Quadro das Fundações. A maioria dos membros do Conselho de Administração será escolhida pelo próprio Conselho de Curadores e, de entre aqueles, serão designados os membros do próprio Conselho Consultivo, sendo que o Presidente do Conselho de Administração será, por inerência, o Presidente do Conselho Executivo. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a classificação do Centro Hospitalar do Algarve. Como estarão recordados, o Centro Hospitalar do Algarve decorre da fusão do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio e do Hospital de Faro, tendo sido criado este Centro Hospitalar, e procedeu-se hoje à sua classificação enquanto entidade pública empresarial para efeitos da nomeação e posse dos novos membros da administração, que terá lugar em princípio no princípio da próxima semana. E foi essa a segunda deliberação tomada hoje no Conselho de Ministros, que foi aprovar a nomeação do novo Conselho de Administração, depois de se obter o parecer favorável relativamente a todos os membros por parte da CRESAP. O novo Conselho de Administração é presidido pelo Dr. Pedro Nunes e é integrado também pela Dra. Patrícia Ataíde, a Dra. Graça Pereira, Dra. Maria Gabriela Cartucho e o Dr. José Fernando Vieira dos Santos. São os integrantes do Conselho de Administração do novo Centro Hospitalar. Por último, referir que o Conselho de Ministros aprovou uma proposta de resolução relativa ao Acordo Quadro entre a República Portuguesa e a República da Turquia sobre cooperação militar. Eu dou então a palavra à Sra. Ministra da Agricultura e do Ambiente para vos fazer a apresentação dos diplomas hoje aprovados relativos à avaliação de impacto ambiental e relativos ao regime de emissões industriais. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Como é sabido, o Governo tem vindo a desenvolver um esforço muito grande para criar condições que melhorem o nosso contexto para o crescimento económico e também para a criação de emprego. Dentro deste esforço há largos meses que tem vindo a ser desenvolvido um trabalho no domínio do licenciamento ambiental, também no domínio do regime de avaliação de impacto ambiental, e hoje nós aprovamos dois instrumentos fundamentais, dois instrumentos legislativos. Por um lado, o regime das emissões industriais, por outro lado, o novo regime de avaliação de impacto ambiental, que eu detalharei um bocadinho mais, mas que tem genericamente objetivos de introduzir mais clareza, mais transparência e previsibilidade nos processos, introduzir uma maior articulação entre as várias exigências no domínio do ambiente e também introduzir uma maior responsabilização daqueles que são os intervenientes neste processo. Com estes instrumentos, entendemos que estamos em condições de facto, construir uma aliança muitíssimo mais forte e muito mais frutífera entre o ambiente e a economia, gerando condições para que haja um crescimento económico com preocupações ambientais. No que respeita à Diretiva das Emissões Industriais, nós estamos a falar de um regime que nasce, de facto, a transposição desta diretiva, junta num mesmo documento 7 diretivas anteriores da área do ambiente, e só por si há um esforço grande de consolidação num mesmo documento regimes jurídicos anteriores. Neste esforço de consolidação procurámos fazer uma grande simplificação dos vários procedimentos, garantindo que há articulação e comunicação dos dados entre os vários procedimentos, de maneira a que um promotor, um investidor, não tenha que, para cada uma das licenças em concreto, instruir processos diferentes. Também se facilita a interpretação e a aplicação, naturalmente, desta legislação que é aplicável à indústria. Portanto, temos 5 regimes específicos do ambiente num mesmo documento, a abordagem é harmonizada, é integrada, há uma maior transparência na instrução e na avaliação dos processos, nomeadamente com a previsão de emissão de guias para a atuação de entidades acreditadas, que passarão a poder participar instruindo estes processos. Também a possibilidade de haver uma adesão a condições técnicas padronizadas, portanto, previamente definidas, que depois permitam um licenciamento muito ágil, uma redução significativa dos prazos,
Para terem uma ideia, no que respeita ao licenciamento ambiental, à licença ambiental propriamente dita, a média na União Europeia de tempo que se demora são neste momento 210 dias. Em Portugal nós vamos passar para 140 a 80 dias e, se houver um envolvimento das entidades acreditadas, este prazo pode passar para 60 dias. Ao mesmo tempo, procuramos simplificar as taxas, reduzindo, em alguns casos, de forma muito substancial, essas mesmas taxas. Dou o exemplo da taxa de resíduos, que decresce em cerca de 50%. No que respeita ao diploma de avaliação de impacto ambiental, como é sabido, este processo é normalmente alvo de muitas críticas relacionadas com a complexidade processual, relacionadas com a morosidade e, portanto, o nosso objetivo número 1 foi estabelecer um procedimento fluido, o mais simples possível, o mais ágil possível, para permitir responder às necessidades dos proponentes, também envolvendo mais esses mesmos proponentes e garantindo ao mesmo tempo a salvaguarda dos valores naturais e dos objetivos da avaliação do impacto ambiental, enquanto instrumento incontornável e determinante para a integração dos aspectos ambientais na tomada de decisões. Faz uma articulação neste diploma também com aquele outro diploma que já tinha sido aprovado em Conselho de Ministros, que é o Sistema da Indústria Responsável, nomeadamente em alinhamentos de procedimentos e em conseguir otimizar sinergias entre os dois procedimentos. As principais diferenças têm a ver com uma clarificação das entidades e das suas competências, um reforço do papel da Autoridade Nacional de Avaliação de Impacto Ambiental e das autoridades de avaliação de impacto ambiental, uma maior flexibilidade no procedimento, uma revisão das etapas e dos procedimentos, como eu já referi, e aqui com a preocupação de envolver, por um lado, os promotores, ouvindo-os em momentos específicos, desde logo para apresentar o seu projeto e depois antes de uma tomada de decisão, e também um envolvimento das entidades licenciadoras na Comissão de Acompanhamento e de Avaliação desta matéria. Redução global dos prazos também em linha com o Sistema da Indústria Responsável, e aqui a média da União Europeia é de 280 dias. Em Portugal o procedimento passará a andar entre os 100 e os 80 dias. Há também uma revisão do seu âmbito de aplicação, com uma análise cuidada dos anexos e, quer num caso, quer noutro, há uma preocupação de desmaterialização de todos os processos. Portanto, são diplomas complexos do ponto de vista técnico, mas muitíssimo relevantes para promover um ambiente de negócios mais simples, mais favorável ao investimento, onde as exigências ambientais apareçam com muita clareza, apareçam também responsabilizando os seus promotores e os agentes, mas possam correr de forma célere e de forma que seja compatível com esta atração do investimento e com a promoção do crescimento económico, em que todos estamos muito empenhados. Muito obrigada. Eu passo agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Muito obrigado, Sr. Ministro. Boa tarde a todos. O Conselho de Ministros, como disse o Sr. Ministro da Presidência, aprovou a minuta do acordo de revogação entre o Estado e a Portugal Telecom relativo ao contrato de concessão de prestação do Serviço Universal de Telecomunicações, que estava agora em vigor e que vigorava até 2025 e que correspondia, esta revogação, a uma medida constante no memorando de entendimento, mas que tem, na relação entre a Comissão Europeia e o Estado, uma história longa, que se inicia em 2005, quando o Estado português foi notificado do incumprimento na escolha do prestador do Serviço Universal, tem um acórdão do Tribunal de Justiça de 2010 e que daí até agora tem estado na gestão entre o Estado e as instâncias europeias relativamente a esse processo, mas também com a Portugal Telecom relativamente à revogação. E eu gostava de sublinhar nesta ocasião o enorme sentido de responsabilidade que também a Portugal Telecom teve neste processo. Aceitou sentar-se à mesa de negociação para se chegar a um acordo que, por um lado, permitisse a que o Estado português cumprisse as determinações do direito europeu e do memorando de entendimento e, ao mesmo tempo, que salvaguardasse patrimonialmente os interesses de todos os contribuintes, como é o caso com este acordo, uma vez que o montante máximo a pagar de indenização, que fica previsto em 33.500.000 euros, como valor máximo, é muito inferior àquilo que estava previsto no contrato de concessão, no caso de haver uma decisão unilateral de revogação ou resgate desse contrato de concessão por parte do Estado.
Relativamente ao passo seguinte, que é a resolução em definitivo do procedimento que estava aberto no Tribunal de Justiça e, portanto, a escolha do novo prestador de serviço universal por concurso. Ela tem agora o seu final. Como sabem, oportunamente o Conselho de Ministros aprovou o procedimento que foi publicado em portaria e que, do conjunto de ações desde o início do concurso, que foi acompanhado por um júri que verificou o cumprimento de todas as matérias do ponto de vista legal, houve também ocasião para audiência prévia e, na sequência desse conjunto de procedimentos, estamos agora em condições de poder fazer a escolha. Recordo que o concurso foi dividido em lotes e em partes desse mesmo serviço universal. O concurso 1 diz respeito ao serviço de telefone, que é prestado para a população abrangida pelo Serviço Universal, telefone fixo. O concurso 2, relativo aos postos públicos de comunicação eletrónica, e o concurso 3, relativamente às listas telefónicas e ao serviço 118. Para além destes três concursos dentro do concurso mais geral, temos também o país dividido em lotes, para que, do ponto de vista geográfico e de custo, houvesse uma harmonização do mesmo, havendo o lote 1 na zona norte, o lote 2 na zona centro e o lote 3 na zona sul e ilhas. E, portanto, os novos prestadores de serviço universal, que foram hoje selecionados pelo Conselho de Ministros, seguindo a recomendação formulada pelo júri e validada pela ANACOM, foram para o concurso 1, serviço de telefone fixo, nos lotes 1 e 2, e, portanto, nas zonas territoriais do norte e do centro, a Ótimos Comunicações S.A., com um valor conjunto de proposta de 7.050.000 euros e 1 cêntimo, e relativamente ao lote 3, Zona Sul e Ilhas, desse mesmo concurso 1, serviço de telefone fixo, a Zona TVK Portugal S.A. com um valor de 4.921.176 euros e 74 cêntimos. O concurso 2, os postos públicos, houve uma proposta única para todos os lotes, portanto para todas as zonas do país, apresentado pela PT Comunicações e, seguindo a recomendação do júri, validada também pela ANACOM, o Conselho de Ministros escolheu esta proposta da PT Comunicações com um valor de 12.333.000 euros para todo o período do concurso. Relativamente ao concurso 3, as listas telefónicas e o serviço 118, não foi apresentada qualquer proposta, o que determinou a decisão de não adjudicação por parte do Conselho de Ministros. Para finalizar este ponto, recordo que o concurso foi aberto por um prazo de 5 anos e, portanto, vigora desde o início da prestação do serviço até, estimamos nós, 2018. Uma nota para dizer relativamente ao diploma de concessão de serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil em Portugal, que, tal como o Sr. Ministro da Presidência referiu e foi mencionado a semana passada, nós temos agora já o parecer da Região Autónoma da Madeira e da Assembleia Legislativa Regional, que conforta o Estado na opção que tinha sido tomada de integrar os aeroportos da Região Autónoma da Madeira no Sistema Aeroportuário Nacional e, por isso, conformando-os com todos os direitos e obrigações daí decorrentes. Esta era uma etapa fundamental para terminarmos o processo de privatização da ANA, faltando agora a promulgação, se for o caso, pelo representante da República, do diploma que foi aprovado esta manhã na Assembleia Legislativa Regional, relativamente à passagem do papel de concedente também para os aeroportos da Madeira para o Estado, com todos os direitos e obrigações daí inerentes. Muito obrigado. Ficamos então à vossa disposição para questões que queiram. Lídia Magno, CMTV, uma pergunta para o Ministro Marques Guedes, no sentido de perceber se foi feito algum ponto da situação sobre o processo negocial interpartidário que está a decorrer hoje pela quinta vez e se de algum modo esse processo está a afetar os trabalhos do Governo, e uma questão ainda para a Ministra Assunção Cristas para perceber se está a acompanhar e de que modo e com que conclusões a situação nas praias na zona de Lisboa.
Obrigado pelas suas questões. Eu começo por responder logo à sua primeira questão. O processo negocial decorre entre os partidos e não é objeto de discussão no próprio Conselho de Ministros. É uma matéria que decorre entre os partidos políticos. Muito obrigada. Em relação à questão das praias, nós estamos a acompanhar de forma muito próxima a evolução da situação. Queria dizer-vos que, em primeiro lugar, estamos a olhar para um fenómeno da natureza que está associado à grande vaga de calor que ocorreu nas últimas semanas. Foram procurados de forma muito intensa despistar focos que tivessem a ver, por exemplo, com poluição, e eles não foram de facto encontrados. Tem havido análises diárias, numa base diária, e houve esta preocupação em despistar fenómenos de poluição, e de facto não há nenhum indício de que haja qualquer poluição associada a este fenómeno, e portanto estamos a trabalhar intensamente, quer no domínio do ambiente, no domínio do mar e também com a saúde, para se estudar melhor e se chegar a conclusões sobre este fenómeno que de facto tem estado a assolar as nossas praias. Entretanto, aquilo que é importante transmitir às pessoas que vão à praia, nomeadamente quando levam crianças, é que tenham sempre em atenção as recomendações que em cada momento estão a ser transmitidas pelas autoridades competentes. Tem havido este acompanhamento próximo e sistemático, mas ainda não temos conclusões definitivas sobre o fenómeno e sobre a durabilidade do mesmo. Muito obrigada. Marina Pimentel, Rádio Renascença, para o Dr. Luís Marques Guedes. O seguinte, Sr. Ministro, vendo aqui o comunicado do Conselho de Ministros, sem desvalorizar a importância de algumas medidas que estão aqui inclusas, são medidas de gestão corrente. Queria perguntar-lhe o seguinte, sabendo nós que o Governo está na plenitude das suas funções, de jure, queria perguntar-lhe se de facto o Governo não se sente na prática como um Governo de gestão, dada a pendência que tem os grandes dossiês, nomeadamente todas as medidas incluídas na reforma do Estado, das negociações que estão em curso com o Partido Socialista. Obrigado pela sua questão. Eu, em primeiro lugar, queria refutar a leitura da sua parte de que as decisões do Conselho de Ministros de hoje são decisões de gestão corrente. Há decisões de grande alcance, do meu ponto de vista, evidentemente, nomeadamente as decisões que a Sra. Ministra do Ambiente e da Agricultura teve a oportunidade de apresentar, são tudo menos medidas de gestão corrente, como é evidente. O mesmo se diga relativamente à conclusão dos concursos das comunicações e as outras medidas também tomadas. Há, de facto, aqui medidas, como há sempre no Conselho de Ministros, medidas que têm que ver com resoluções de natureza mais administrativa, nomeadamente com o funcionamento dos hospitais e com a gestão e a classificação das entidades públicas empresariais. Mas isso é apenas, faz parte daquilo que é o trabalho normal do Governo. Há medidas que são medidas legislativas de um fogo maior e há medidas também que o Conselho de Ministros tem que tomar, porque é a sua competência, que tem que ver com funções mais de caráter administrativo. E, portanto, refuto por completo a ideia de que o Governo se encontra numa perspectiva de gestão corrente, sendo certo, obviamente, que não quero com isto dizer ou ignorar o processo político que se está a desenrolar, como disse à sua colega, à margem do Governo, mas que é um processo político que, obviamente, condiciona, acima de tudo, condiciona o país e, portanto, ao condicionar o país, condiciona necessariamente todos os seus órgãos de soberania e também o Governo. E, portanto, eu não estou a dizer que uma coisa afasta a outra. O que eu estou a dizer é que a conclusão de que o Governo se encontra numa situação de gestão corrente não é um facto, e as decisões de hoje do Conselho de Ministros demonstram exatamente o contrário. O Governo está na plenitude das suas funções e continua a governar e a tratar e a resolver os assuntos que são necessários, não apenas no curto prazo, mas medidas como a avaliação de impacto ambiental, que vai muito para além de questões do curto prazo. Boa tarde, eu fiquei com uma dúvida que acho que não percebi muito bem em relação às telecomunicações. Falou no valor da indemnização de 33, eu não percebi muito bem o valor e gostava que repetisse, por favor. Eu não percebi. Então, sobre o acordo de revogação, para deixar completamente claro, o valor máximo da indemnização a pagar à Portugal Telecom por acordar esta revogação do contrato de concessão, que, repito e relembro, vigorava até 2025,
é um valor máximo de 33.500.000 euros, sujeito à auditoria final a fazer oportunamente. Referi também, tendo na altura sublinhado o sentido de responsabilidade que também a Portugal Telecom teve neste processo, que o contrato de concessão que atualmente está em vigor previa um valor de indemnização no caso de resgate ou de decisão unilateral por parte do Governo, muito superior, e basta ver o ponto do contrato de concessão, que é público, muito superior a este valor que foi agora possível acordar. E eu aproveitava a ocasião para, relativamente a alguma discussão que se tem produzido relativamente a serviços públicos que são prestados no âmbito quer da área das comunicações, quer noutras áreas, independentemente da natureza do capital. Aqui temos um ótimo exemplo como serviços públicos que garantem coesão social e territorial à população, continuarão a ser prestados com o mesmo grau de fiabilidade e de qualidade, independentemente de serem prestados por entidades públicas e privadas, e, portanto, é possível, mesmo dentro deste ambiente, conseguir acordos que são, do ponto de vista de benefício para o Estado e, por isso, indiretamente dos seus contribuintes, muito vantajosos face a decisões unilaterais que poderiam ter sido tomadas. Muito obrigado. Eu tinha duas questões para o Sr. Ministro e uma para a Sra. Ministra. Sr. Ministro, como é que o Governo olha para esta contra-informação que tem saído desta ronda de negociações? Do lado da Presidência e também da parte oficial diz que está tudo bem, que tem havido diálogo e abertura. Do lado do PS fala-se em intransigência e há alguns sinais de ruptura, pelo menos nós temos estado a dar essa informação, que há alguma ruptura e que até pode não haver um acordo ainda hoje. E uma segunda questão, se são os cortes de 4.700 milhões que estão aqui a provocar estas divisões, até que ponto é que o Governo está disposto a abdicar? Peço desculpa só porque vamos entrar em direto. Exatamente, continuava a minha pergunta, até que ponto é que o Governo está disposto a abdicar desse corte ou a negociar esse corte de 4.700 milhões em nome de conseguir esse acordo de salvação nacional? E depois só uma questão para a Sra. Ministra, sabemos que hoje é a sua última presença antes de ir de licença. Tem esperança de, quando voltar a ser Ministra da Agricultura em Portugal, com o atual Governo? Obrigada. Obrigado pelas suas questões. Eu repetia, em relação às perguntas que me fez, aquilo que já respondi às suas colegas. Ou seja, o processo negocial decorre entre os partidos políticos, o Governo não é parte nesse processo negocial que está a decorrer. E, portanto, as questões que está a colocar, quer relativamente àquilo que a comunicação social tem vindo a noticiar, quer relativamente às fugas de informação ou indicações de informação por parte dos negociadores do Partido Socialista, é uma matéria que terá que colocar aos próprios, não é ao Governo. Seguramente que o Governo, como eu referi, nem sequer está sentado na mesa das negociações e não é parte direta nas negociações. As negociações decorrem entre delegações dos partidos políticos. O facto de, numa ou noutra das reuniões, ter estado, pela parte, nomeadamente do PSD, militantes que são do Partido Social Democrata e que simultaneamente ocupam lugares governamentais, não pode gerar a confusão de que o Governo está sentado à mesa das negociações, porque não está. Não nessa qualidade. E isso mesmo foi dito aos jornalistas. Os jornalistas sabem disso. E, portanto, era bom que se informasse isso. As pessoas, a doutora Maria Luísa Albuquerque é militante do Partido Social Democrata e foi nessa qualidade, como o engenheiro Carlos Moedas também, é nessa qualidade que tem vindo a participar na delegação do PSD às negociações e não na qualidade de membro do Governo. Isso tem sido dito desde o princípio e já que a senhora utilizou o termo contra-informação, era bom que a informação verdadeira desfizesse essa contra-informação. 4.700 milhões, até que ponto é que o Governo Essa pode... questão prende-se necessariamente com a primeira, porque o que me está a perguntar é algo que, penso eu, que radica do conteúdo das próprias negociações e, como eu lhe referi, não é o Governo que está sentado à mesa das negociações e o Governo não é parte direta nessas negociações e, portanto, eu não tenho relativamente a essa matéria nada a dizer para além daquilo que os próprios partidos, os intervenientes, esses sim, com a lisura normal que um processo negocial deve ter, é que se poderão, a seu tempo, pronunciar sobre essa matéria. Contra-informação à parte. Enfim, só dizer-lhe muito rapidamente que
como tenho vindo a fazer e tenho referido. Estou tranquilamente à espera que a criança nasça, portanto pode nascer em qualquer altura, já será de termo, e enquanto puder vou continuar a estar. A semana passada podia ter sido a última vez, não foi, ainda permitiu vir esta semana ao Conselho de Ministros e continuarei até que de facto não possa mais, como também estarei tranquilamente à espera que a situação política também tenha um desenlace. Só Liliana Carvalho da SIC, só um pequeno esclarecimento. Continua ao Sr. Secretário de Estado, continua a dizer que a indemnização de 33 milhões e 500 mil euros é significativamente inferior àquilo que estava previsto, nomeadamente em caso de rescisão unilateral. Continuamos sem saber qual é o valor, se pudesse esclarecer, até porque a acrescentar aos 33 milhões e 500 mil euros que vão ser pagos de indemnização, há que somar, grosso modo, mais 24 milhões de euros para que os serviços de serviço público de telecomunicações seja cumprido até 2015 e não até 2025, como estava previsto no acordo em exclusivo com a PT. Muito obrigado pela questão. Eu julgo que há uma confusão relativamente à origem dos dois valores de que refere. O primeiro valor prende-se exclusivamente com a revogação de um contrato que tinha duração até 2025 e que estava celebrado livremente entre o Estado português e a PT Comunicações. Eu não lhe posso dizer qual é o valor exato da indenização a pagar no caso de decisão unilateral por parte do Estado, porque ele era uma estimativa de resultados líquidos da Portugal Telecom num certo número de exercícios. Mas eu posso dizer-lhe que é significativamente acima de 1.500 milhões de euros, era mais de 1.500 milhões de euros de valor de indenização, depende, portanto, do resultado líquido e do período dos resultados líquidos a que nos referíamos, mas era um valor desta magnitude e, portanto, muitíssimo superior ao valor que referi há pouco como valor máximo, e eu sublinho, o valor máximo não deve ser entendido como o valor que está fechado, porque o mesmo será sujeito à auditoria final. O segundo valor que refere, julgo que diz respeito a um período em que no passado foi prestado o serviço universal e que agora está para pagamento, fim do processo de auditoria. E, a esse respeito, deixe-me clarificar que não há envolvimento do Orçamento de Estado nesse pagamento. Nós, atempadamente, demos conta que a nossa intenção que seja já o fundo de compensação que este Governo criou no âmbito da Lei das Comunicações Eletrónicas, que foi aprovado no final de 2011, é o fundo de compensação e, por isso, a dotação que os operadores fazem para esse fundo, que servirá para fazer o pagamento do valor que anualmente estava apurado para a prestação do Serviço Universal entre os exercícios de 2007 e 2009, julgo que era esse o período a que dizia respeito. E, portanto, não há nenhum encargo nem para os contribuintes, nem para o Orçamento de Estado relativamente a esse período. Já serão os operadores, através do Fundo de Compensação, a fazer o pagamento. Eu acrescentava só relativamente a esta questão, não só as questões, como foi agora bem explicitado, não somam minimamente, isso é foi deficiência seguramente na nossa explicação inicial, e espero que a confusão esteja esclarecida, como a responsabilidade relativamente, essa sim, que o Estado eventualmente terá que pagar à APT pela rescisão unilateral da revogação do acordo anterior, é algo que este Governo, digamos assim, com que este Governo foi confrontado por força das decisões do Tribunal de Justiça Europeu relativamente a um contrato celebrado há 10 anos. E, portanto, este Governo o que fez foi defender, e tem vindo a fazê-lo, o melhor possível os interesses nacionais, quer junto das instâncias internacionais, junto do Tribunal de Justiça da União Europeia, no processo contencioso que está aberto contra o Estado português, quer junto da operadora privada, neste caso a PT, que era detentora dos direitos decorrentes do tal contrato celebrado há 10 anos e que, objeto da negociação que este Governo desencadeou e com a boa fé com que foi possível encontrar da parte do próprio operador privado, se conseguiu reduzir o encargo estimado para o erário público para os contribuintes portugueses na ordem de valores que o Sr. Secretário de Estado acabou de referir. Olá, boa tarde. Henrique Simões de Almeida, da Bloomberg News. Tinha uma pergunta para o Sr. Secretário de Estado. Uma vez que o processo de privatização da ANA está praticamente fechado, com estas últimas medidas, lhe perguntar como é que está a situação da privatização da TAP.
se já iniciou uma ronda de contactos com potenciais investidores, se acha que essa privatização pode ser adiada, ou se os planos do Governo de tentarem fechar esta privatização este ano, se vai ser mesmo alcançado este objetivo. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Começo por recordar que a privatização da TAP é uma medida que está constante do memorando de entendimento e, portanto, é uma obrigação que o Estado português tem perante os seus credores internacionais. Segundo aspecto, dissemos também que a privatização da TAP é uma necessidade para a empresa. A empresa não tem hoje capacidade, meios financeiros para conseguir alargar a atividade que neste momento tem, precisa não só de renovar a frota de aviões atuais, como também aproveitar as sinergias que têm sido criadas, nomeadamente por via do programa de privatizações, com algumas zonas do globo que não são cobertas por atividade da TAP, falo do Médio Oriente e do Extremo Oriente, que tiveram investidores interessados nas nossas empresas e que têm aumentado a atividade não só comercial, mas também turística. A TAP tem um mercado potencial que não está a explorar por via desta limitação de capacidade. Como é sabido também, por força do direito europeu, o Estado não pode injetar fundos, ainda que os tivesse, não pode injetar fundos na TAP, porque tal seria considerado um auxílio de Estado. Feito este enquadramento, desde o momento em que decidimos não avançar com o processo de privatização no final do ano 2012, o processo de consulta ao mercado, no sentido de verificar da existência de condições para retomar o processo, tem vindo a ocorrer desde então. Não é novidade que nós continuamos, por força dos argumentos que eu referi anteriormente, continuamos a verificar as condições de mercado para ter um processo verdadeiramente competitivo e, portanto, conseguir a melhor proposta para o desenvolvimento da companhia e, por essa via, para o desenvolvimento do país. Recordo que, apesar de a TAP ser o maior exportador nacional, o facto de, eventualmente, vir a ser privatizada no futuro, não fará com que ela deixe de ser o maior exportador nacional. Continuará a contribuir com impostos pagos em Portugal, com a força de trabalho paga em Portugal, não se perderá esse valor que hoje a empresa traz para o país. Aliás, nós queremos é multiplicá-lo e não reduzi-lo. Referi um aspecto que eu julgo que nenhum membro do Governo referiu publicamente, é que queríamos concluir o processo até ao final do ano. Não, o que nós dissemos é que gostávamos de criar condições para que o processo fosse reiniciado até ao final do ano, porque isso é uma necessidade para a companhia, não era objetivo deste Governo que o processo estivesse concluído, provavelmente já nem haveria tempo útil para que tal ocorresse. E, portanto, continuamos a prosseguir esse objetivo, não por qualquer outra razão que não seja criar valor através da capacidade de investimento reforçada da companhia, na oferta comercial e, por isso, na capacidade de gerar valor para o país. Muito obrigado. Então, pedi só que fosse uma última, porque nós temos uma moção de censura. Não da vossa parte. Isso quer dizer que ainda este ano a TAP não vai ser privatizada de todo e já agora se podia só concretizar. Não existem até agora propostas concretas de potenciais interessados? Não está fixado qualquer calendário para o processo de privatização da TAP, uma vez que ele não foi formalmente reiniciado. Ele é reiniciado formalmente no momento, se e quando o Conselho de Ministros entender, se e quando, repito, aprovar um novo decreto-lei que fixe novas regras para a privatização. Não tendo havido o reinício formal do processo, não pode ter havido qualquer apresentação de propostas sobre a TAP ou qualquer outra companhia que não tenha, então, o processo de privatização formalmente iniciado. Muito obrigado. Iniciar o processo da TAP este ano, mantém-se esse objetivo? Uma última resposta para dizer, mantém-se a necessidade da empresa de encontrar um parceiro privado que a dote de meios financeiros para ela investir em capacidade adicional. E, portanto, esse é o aspecto que é relevante, independentemente dos calendários que não são diretamente controlados pelo Governo, nem pelo Estado português. O que interessa é que nos fixemos no objetivo, que é dotar a empresa de meios para que ela reforce a sua capacidade de investimento.